Olá, bom dia! Nesta série documental, teremos como tema o transtorno obsessivo compulsivo, mais conhecido como TOC. Nela, teremos estudantes do curso de psicologia falando o que é o TOC, características e critérios diagnósticos, características associadas que apoiam o diagnóstico, prevalência, desenvolvimento e curso, fatores de risco e prognóstico, questões diagnósticas relativas à cultura e ao gênero, diagnóstico diferencial e, por fim, traremos uma análise de caso. Nesta série, estão estrelando os alunos Alana, Laís, Caliel, Lorena, Lucas, Mariana, Yasmin e Ubiratã. Essa série é orientada pelo docente Tiago Vinícius. A seguir, os nossos episódios. Vamos começar nossa série sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Me chamo Lorena, sou estudante de psicologia e hoje irei conceitualizar para vocês o TOC. Então, o transtorno obsessivo compulsivo, popularmente conhecido como TOC, é definido por obsessões e compulsões. Mas o que seriam essas obsessões e compulsões? Obsessões são pensamentos ou impulsos que eles são recorrentes, persistentes e, na maioria das vezes, indesejáveis. Já as compulsões são comportamentos onde o indivíduo se sente obrigado a executar e que muitas das vezes são repetitivos. Agora eu vou trazer para vocês na prática algumas dimensões comuns do que seria esse TOC, que é, por exemplo, beliscar a pele, arrancar o cabelo, limpeza, aquela compulsão por limpeza, por organização, por simetria. Além disso, alguns pensamentos proibidos que estão ligados ao tabu, que é agressões, religião, sexo, além do ferimento, que é o medo de se ferir e o medo de ferir ao próximo. Então, por esse episódio é só. Oi, gente, meu nome é Laís, eu vou apresentar hoje o episódio 2, que vai falar sobre os critérios diagnósticos e as suas características. O primeiro critério a ser levado em consideração é a presença de obsessões e compulsões, como vocês já puderam aprender o que é no episódio anterior. Todas essas obsessões e compulsões acontecem de forma involuntária e não prazerosa, podendo causar até uma ansiedade acentuada no indivíduo, porque eles tendem a lutar contra essas obsessões. O segundo critério é a identificação e a percepção do tempo que esse toque leva do indivíduo, sendo um toque leve e razoável de 1 a 3 horas por dia e um toque mais grave quando passa disso e torna até o indivíduo incapacitado de realizar outras funções. As características elas podem ser visíveis ou invisíveis. As visíveis que são aquelas pessoas que acumulam coisas, que têm um toque e uma compulsão por limpeza, e também as invisíveis e mentais, que são aquelas pessoas que fazem contagens silenciosas, repetição de palavras, entre outras coisas. Também é importante avaliar a capacidade de insight do paciente. O insight ele pode ser caracterizado razoável quando o paciente acredita que as crenças do toque podem ser verdadeiras ou não. Pobre, quando o indivíduo acha que essas crenças são verdadeiras, e delirante quando o indivíduo tem certeza absoluta de que suas crenças do toque são verdadeiras. Na capacidade de insight, também é importante avaliar e identificar se há a presença de tiques. Por exemplo, existem pessoas que apertam a tampa da caneta X vezes, por exemplo, 30 vezes. E essa pessoa se torna ansiosa, podendo causar até ataques de pânico, caso ela não consiga cumprir o ato de apertar a tampa da caneta 30 vezes. Isso também precisa ser identificado. Os critérios que apoiam o diagnóstico do TOC é a presença de dimensões comuns. Mesmo ele variando de indivíduo para indivíduo, eles possuem dimensões comuns, como, por exemplo, o toque por limpeza, por simetria, por pensamentos proibidos e por danos. Enfim, gente, espero que tenham gostado. Fiquem agora com o próximo episódio. Tchau! Bom, vamos falar um pouco agora sobre fatores de risco e prognóstico referentes ao transtorno obsessivo compulsivo.
No que tange aos fatores de risco, é possível falar de diversas variáveis, como, por exemplo, o histórico familiar, em que o indivíduo ali que tiver genitores ou membros da família com esse transtorno tem uma maior probabilidade para desenvolver esse transtorno também. É possível falar também de eventos estressantes, tais como eventos traumáticos vivenciados durante a infância, como abuso físico, abuso sexual, algum acidente ou a morte de um ente querido. Também existem fatores ambientais, como o contato do indivíduo com agentes infecciosos ou também de uma síndrome autoimune pós-infecciosa. Também existem fatores temperamentais, em que ali o indivíduo que tiver ali uma afetividade negativa ou uma inibição do comportamento durante a infância ou sintomas internalizantes tem uma maior probabilidade de desenvolver também esse transtorno. Também existem fatores genéticos e fisiológicos. No caso dos fatores genéticos, envolve a transmissão familiar, em que há uma taxa de concordância de 0,57 para gêmeos monozigóticos versus uma taxa de concordância de 0,22 para gêmeos dizigóticos. Também existem fatores fisiológicos, como por exemplo a disfunção no córtex órbito-frontal, uma disfunção também no córtex cingulado anterior e no estriado, são fatores relacionados a esse transtorno. Também há a correlação desse transtorno com outros transtornos, como por exemplo o abuso de substâncias, transtorno de tiques, depressão e ansiedade. Já no que se refere ao prognóstico, os dados apontam que em 5% dos casos há uma extinção dos sintomas durante os anos, e em 40% dos casos há uma extinção dos sintomas no início da idade adulta. Em alguns indivíduos, esse transtorno tende a ser crônico, mas se ele tiver um tratamento contínuo, é possível que ele continue funcionando normalmente, socialmente, certo? E tem alguns indivíduos que acabam tentando gerenciar esses sintomas. E nesses casos, eles até conseguem. Entretanto, em momentos de estresse, esse gerenciamento pode falhar, no caso, quando esses sintomas acabam ficando mais fortes e mais difíceis de gerenciar também. Bom, chegamos no episódio 4 da nossa série, onde vamos falar sobre prevalência, desenvolvimento em curso e fatores de risco e prognóstico. Atualmente, estima-se que entre adultos o TOC tem uma prevalência de 1 a 2,5% durante toda a vida e em diferentes partes do mundo. O TOC ele se instala predominantemente na infância e adolescência e no início da fase adulta. Nos Estados Unidos, em média, o TOC se inicia aos 19 anos e 25% dos casos se iniciam até os 14 anos de idade. Homens e mulheres eles são diagnosticados com TOC em proporções iguais, porém os homens são mais propensos a terem sintomas durante a infância. O TOC tende à cronificação, com baixas taxas de remissão completa. Alguns indivíduos têm curso episódico e uma minoria tem curso de deterioração. Sem tratamento, as taxas de remissão em adultos são baixas. Se o TOC ele se inicia na infância ou na adolescência, os indivíduos podem ter o TOC durante a vida inteira, porém 40% dos indivíduos que têm início nessas fases, eles experimentam remissão até o início da fase adulta. Bom, as compulsões são mais facilmente diagnosticadas em crianças do que as obsessões, porque elas são observáveis, mas a maioria das crianças tem os dois, assim como os adultos. Algumas diferenças no conteúdo de obsessões e compulsões foram observadas quando amostras de crianças e adolescentes foram comparadas com a dos adultos, o que pode ter a ver com a fase de desenvolvimento. Fala galera, no episódio de hoje trataremos questões relativas à cultura e ao gênero no diagnóstico do TOC. Bem, o TOC parece atingir igualmente homens e mulheres, diferente de outros transtornos ansiosos, como é o caso do transtorno do pânico e de ansiedade generalizada, que é muito mais frequente em mulheres, por exemplo. Bem, para alguns autores, o TOC teria início mais precoce entre homens, sendo assim diagnosticado de forma mais frequente para o sexo masculino nas amostras referentes à população infantil e adolescente. Já na questão cultural, o TOC ocorre em um nível universal, independente das diferenças geográficas, históricas, étnicas, culturais e econômicas. Além disso, a quinta edição do DSM nos traz a informação de que em todo o globo existe uma estrutura de sintomas similar, envolvendo também simetria, acúmulo de pensamentos, tabus ou medo de danos. Essa uniformidade sintomatológica indica um possível substrato biológico comum e aponta para a importância do estudo e que pesquisem a gênese dos sintomas na evolução da espécie, em relação também a outras espécies similares.
Algumas questões que podem deferir no que tange às manifestações do toque envolvem determinadas variações regionais, culturalmente influenciadas de certos sintomas, como as obsessões de agressões, que se assumem a forma de blasfêmias e sacrilégios nas sociedades religiosas, e na maior ênfase nas obsessões de cunhos sexuais nos países que expressam a sexualidade de forma mais coibida. Bem, é possível afirmar que as variáveis culturais podem moldar o conteúdo das obsessões e também das compulsões. Por hoje é só, pessoal. Valeu e até mais. Bom, em relação ao diagnóstico diferencial, pode haver uma grande dificuldade para a realização desse diagnóstico, já que o transtorno obsessivo-compulsivo, ele trata-se de um quadro que se assemelha com a variedade de transtornos mentais. No transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, há um excesso de preocupação que leva à ansiedade e faz com que os indivíduos estejam constantemente checando se está tudo bem, o que se assemelha com as verificações do toque. Porém, no transtorno de ansiedade generalizada, essas preocupações estão relacionadas a problemas reais, diferentemente do toque, que não estão. A depressão maior também tem alguns sintomas como culpa, ruminações obsessivas, autorreprovação, preocupação excessiva e baixa autoestima, que podem fazer parte tanto do quadro clínico da depressão quanto do toque. Porém, enquanto a culpa trazida nos pacientes depressivos está relacionada a algo que já ocorreu no passado, no toque o paciente realiza esses rituais para que não ocorra algo no futuro, esse tão temido evento que geraria um sentimento depressivo. Temos também a hipocondria e o transtorno dimórfico corporal. O hipocondríaco tem pensamentos recorrentes sobre estar doente e a repetição de exames, por exemplo, pode se comparar a um ritual dos obsessivos compulsivos. Também é um dos aspectos do toque esse medo sobre uma possível doença, porém focado em uma contaminação. Já no transtorno dimórfico corporal, são presentes preocupações excessivas sobre a própria aparência, que se assemelham às obsessões do toque, realizando também rituais como comparar-se recorrentemente, olhar-se constantemente no espelho. Porém, as preocupações apresentadas na hipocondria e no transtorno dimórfico corporal estão relacionadas apenas ao corpo do sujeito. É importante também destacar a fobia, que é caracterizada por uma ansiedade causada pelo medo excessivo e irracional de algo. Tanto na fobia quanto no toque, há um comportamento evitativo. Entretanto, o sentimento de culpa e os rituais realizados no toque são algumas das diferenças do toque para a fobia. Já em relação ao transtorno de tics e síndrome de Tourette, são vistas certas semelhanças com o toque. Tanto os tics como as compulsões são atos que o indivíduo se vê obrigado a realizar para que traga um certo alívio a si mesmo. No entanto, os tics são incontroláveis e no toque as compulsões acontecem de forma voluntária com o intuito de diminuir a ansiedade. Também temos o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, em que os indivíduos caracterizam-se por serem inflexíveis e preocupados com regras. E assim como no toque, repetem atividades verificando se não cometeram erros. No entanto, no transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, os comportamentos estão ligados apenas à moral e são egocintônicos. O que são egocintônicos? São comportamentos aceitáveis pelo próprio indivíduo. Enquanto no toque, esses sintomas, esses comportamentos são egodistônicos, né? São considerados repugnantes e desconfortantes, eles têm vergonha do próprio pensamento, das próprias obsessões, né? Um outro transtorno também tem o transtorno do controle de impulsos e os transtornos alimentares, que também fazem parte do diagnóstico diferencial. As compulsões, como os impulsos, buscam certo sentimento de alívio. A diferença está no aspecto em que as compulsões têm o intuito de aliviar uma ansiedade provocada por uma obsessão e os impulsos são geralmente não premeditados e buscam um sentimento de prazer que precede um possível arrependimento. Já nos transtornos de alimentação, há obsessões e comportamentos compulsivos, como por exemplo na anorexia, onde o indivíduo está constantemente preocupado com o ganho de peso, calculando calorias constantemente, como o ritual do toque. Porém, na anorexia há uma especificidade, né, no conteúdo da obsessão, o conteúdo é bem específico. E também os transtornos os transtornos delirantes e esquizofrênicos são outros transtornos que são comparados nessa questão do diagnóstico diferencial, são comparados ao toque, se assemelham em alguns pontos. O comprometimento da crítica em pacientes obsessivos mais graves e isolamento social, junto aos pensamentos intrusivos, pode confundir o diagnóstico dos pacientes obsessivos com
transtornos esquizofrênicos ou delirantes. E também nos transtornos delirantes pode haver comportamentos de verificação, o que se assemelha muito ao TOC. No entanto, esses comportamentos nos transtornos delirantes são egocintônicos, como eu já expliquei anteriormente, e no TOC, egodistônicos. Eu vou apresentar o caso clínico do grupo, que é sobre um homem que tem 22 anos, se chama João Vitor, é natural do Rio de Janeiro, solteiro, branco e universitário. E a queixa principal dele é em relação a uma compulsão que ele vem observando que está tendo por limpeza há mais ou menos 10 meses. E ele vê que ele está tendo uma perda na qualidade de vida por conta disso. Quando entra um pouco no histórico dessa compulsão, ele fala que sempre foi uma pessoa muito limpa, as pessoas sempre elogiaram muito ele por conta do seu cheiro e da sua mania de limpeza, mas que há 10 meses o que era elogio foi passando a ser um defeito. As pessoas começaram a falar para ele que ele estava tendo atitudes muito exageradas e a partir daí ele começou a realmente prestar atenção e fazer a contagem do que ele achava que estava fora da normalidade para ele. Numa contagem feita por ele, ele disse que percebeu que precisava lavar a mão 45 vezes ao dia, no mínimo, para sentir que a mão estava ali limpa e sem sujeira. Em relação ao seu banho, ele falou que para qualquer lugar que ele vá, para o estágio, para a faculdade, para casa de algum familiar ou de algum amigo, ele precisa levar todos os itens pessoais de higiene, porque ele toma cerca de 8 banhos por dia. E isso vem atrapalhando ele em relação à sua rotina, porque ele não consegue estabelecer horários, tá atrasando muito, não tá conseguindo entregar todas as demandas da faculdade, do estágio. Em relação à sua vida pessoal também, ele disse que tá tendo problema por causa dessa compulsão. Essa limpeza pessoal também é relacionada à sua casa, onde mora com os pais e o irmão mais novo. E ele fala que tem uma pessoa para limpar a casa todo dia, mas que ele vê a necessidade de limpar toda vez que chega do estágio, porque sente que a casa não está limpa o suficiente. Em relação aos seus antecedentes pessoais, não tem nenhuma alergia à medicação, não tem alergia à comida, não foi diagnosticado com nada até então. E em relação aos antecedentes familiares, os pais e o irmão são saudáveis, sem nenhuma doença. Ele tem uma avó, parte de pai, que é diagnosticada com transtorno obsessivo compulsivo, TOC. E ele tem uma tia, parte de mãe, que foi diagnosticada com transtorno de ansiedade. Ele mora numa casa confortável, com todas as condições básicas, saneamento, higiene. Então, é uma pessoa de classe média alta. Em relação ao diagnóstico, por conta dessa compulsão e dessa obsessão que ele vê por limpeza e que para ele é incontrolável, nós caracterizamos como um transtorno obsessivo compulsivo, que é justamente caracterizado por essas atitudes que ele vem tendo. Para a Associação Americana de Psiquiatria, o tratamento mais efetivo para o transtorno compulsivo obsessivo é a terapia cognitiva comportamental, porque ela faz o paciente assimilar que ele pode sim enfrentar suas obsessões sem depender de comportamentos ritualísticos que são característicos do TOC. Além disso, existem os medicamentos, que são os antidepressivos tricíclicos e inibidores seletivos da recaptação de serotonina, e eles são antidepressivos, mas até então, os estudos mais atuais, eles são os que mostram mais efetividade para o transtorno obsessivo compulsivo. Olá, a nossa série chegou ao fim. E conforme o que foi dito até então, foi possível entender que as obsessões e as compulsões são sintomas característicos do transtorno obsessivo compulsivo, provocando altos níveis de desprazer, ansiedade e sofrimento nos indivíduos acometidos por ele. Ficou também evidente que as próprias situações que desencadeiam os sintomas citados acabam
provocando diversas respostas afetivas na pessoa com o transtorno, que esta acaba evitando diversas modalidades de vivências. E isso mostra o quanto que esse transtorno limita a sua vida. É importante também destacar que este transtorno provoca prejuízos não somente na qualidade de vida desse sujeito, mas também nas esferas sociais e profissionais, a depender da gravidade dos sintomas. A seguir, teremos as referências que embasaram esta série documental. Tchau, tchau!